No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai estar compartilhando com vocês a nossa experiência jogando jogos de videogame na televisão C825 da TCL, para ver se realmente vale ou não vale a pena estar comprando ela para jogar jogos de videogame. A gente vai começar aqui falando sobre os recursos que essa televisão traz para os jogadores de videogame e logo na sequência a gente já vai partir para o principal, que é sobre a qualidade de imagem dessa televisão para jogos de videogame. Em relação aos recursos, essa televisão aqui é uma TV que tem uma taxa de atualização de 120 Hz e ela tem 4 portas HDMI, sendo 2 delas HDMI 2.1. Ou seja, pessoal, nessa televisão é possível jogar jogos a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. Além disso, a televisão aqui atrás também tem suporte para VRR, que tu pode estar utilizando, por exemplo, aí no PlayStation 5, no Xbox Series X ou S. Caso você não saiba o que é o VRR, a gente já fez vários vídeos no canal explicando sobre e testando na prática. Caso você não saiba o que é e quiser dar uma olhadinha, aqui embaixo no campo da descrição a gente pode estar colocando algum vídeo para você dar uma olhada depois, caso tenha vontade. E além dessas coisas que eu já falei, a televisão também tem suporte para Dolby Vision, que é um recurso que você pode estar utilizando no Xbox Series X ou S, já que o Xbox Series X ou S tem suporte também para Dolby Vision. Então, em termos de recurso, a televisão ali traz basicamente os principais recursos que os jogadores de videogame, especialmente de consoles, estão procurando em uma televisão. Ela poderia ser mais completa em algum detalhe? Sim, poderia. Por exemplo, as televisões da LG e da Samsung já trazem um modo game um pouco diferente, com algumas coisas extras, como por exemplo um contador de FPS, algo que a gente não tem nessa televisão. De qualquer forma, se a gente for parar para pegar os recursos principais, que é ter ali a resolução 4K, uma taxa de atualização de 120 Hz, HDMI 2.1 e VRR, essa televisão traz tudo isso e além disso também tem o Dolby Vision. Também acho que é importante de destacar aqui, pessoal, que se vocês forem jogar jogos de videogame com essa televisão, para vocês conseguirem utilizar o VRR, vocês precisam ativar isso no menu de configurações da televisão, que se chama lá a opção taxa de atualização variável, que é a última opção que vocês estão vendo aí na imagem. Então vocês primeiro ativam isso na televisão para depois ativar no videogame. Mas vamos então agora para o principal, pessoal, que é a qualidade de imagem dessa televisão para jogos de videogame. Mas antes, lembrando, pessoal, se vocês quiserem mais vídeos como esse aqui no canal, focado em televisões para jogos de videogame e também comparando televisões lado a lado para jogos de videogame exclusivamente, por exemplo, pegando essa televisão aqui, comparando com alguma rival da Samsung, da LG, não esqueçam de dar gostei aqui embaixo, pessoal, porque dessa forma a gente sabe que vocês gostam desse tipo de conteúdo e dessa forma a gente pode pegar mais tempo da gente para trabalhar nesses tipos de vídeo, pessoal. Então, se vocês realmente gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de dar gostei, é muito importante. E também coloquem um comentário aqui embaixo para ajudar no engajamento do vídeo, isso também ajuda bastante. E se vocês são novos no canal, não esqueçam aí de estar se inscrevendo para não perderem os próximos vídeos. E além disso, se vocês forem novos aqui no canal, lembrando que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram. Diariamente a gente coloca lá promoções de vários produtos, especialmente de televisão. Então, se você está procurando uma televisão por um bom preço em uma loja confiável, se liga lá no grupo, entra lá que é de graça e assim você vai ficar por dentro das melhores ofertas de televisões. Então aguardamos vocês lá. Então vamos aqui falar agora sobre a qualidade de imagem dessa televisão. A C825 aqui atrás, sempre é bom destacar, é uma televisão de resolução 4K, QLED e também com tecnologia de mini LED. O que isso significa na prática? Significa na prática que essa televisão aqui vai conseguir entregar pretos profundos, vai conseguir também entregar um contraste aprimorado. Além disso, a televisão também vai conseguir fazer um trabalho melhor ali em relação ao brilho e além disso, a televisão também vai conseguir entregar pra gente uma gama maior de cores. Ou seja, pessoal, na teoria essa televisão aqui tinha tudo para ser super ultra incrível na qualidade de imagem para jogos de videogame. Entretanto, quando eu comecei ali fazer os testes, devo confessar que eu fiquei meio decepcionado em relação à qualidade da imagem, porque eu achei tanto as cores como o contraste meio estranho, abaixo da minha expectativa, especialmente levando em consideração que se trata aqui de uma televisão mais premium. E nessa parte eu acho que é importante a gente destacar aqui e explicar para vocês como é que a gente faz os testes na televisão para chegar nessa conclusão, se uma televisão é boa, se não é boa e coisas do tipo. Basicamente funciona da seguinte forma, pessoal. Quando a gente está testando uma televisão, como no caso a C825 aqui, a gente pega, liga ela e no lado dela a gente liga uma outra televisão e essa outra televisão, de preferência, é uma televisão de categoria inferior
ou então ali de mesma categoria. Dessa forma, colocando as duas televisões uma no lado da outra, a gente consegue ter uma maior clareza sobre a qualidade da televisão que a gente está testando. No caso dos testes que a gente fez com a C825 aqui atrás, a televisão que a gente escolheu para servir como base, referência ali, foi a televisão também da TCL, modelo C725, que é uma televisão que fica 1 ou 2 degraus abaixo da televisão aqui atrás. Ou seja, a televisão C825, por ser uma televisão 1 ou 2 degraus acima, obviamente tinha que ser melhor, e caso não seja melhor, logo a gente chegaria à conclusão que a televisão ficou abaixo das expectativas. Então, basicamente é assim que a gente faz para tentar concluir se uma televisão faz ou não faz ali um bom trabalho em relação à qualidade de imagem. E quando a gente ligou as duas televisões uma no lado da outra e começou a jogar os mesmos jogos ali ao mesmo tempo, eu particularmente em relação à qualidade de imagem, em vários momentos tive uma grande preferência pela televisão mais barata C725. Inclusive vocês agora já estão vendo algumas imagens comparativas com as duas televisões, então dessa forma vocês conseguem chegar nas próprias conclusões de vocês, e acho que vale a pena destacar que nessas imagens as duas televisões estavam utilizando o modo game padrão das duas televisões. Eu não sei qual é a opinião de vocês vendo essas imagens que a gente está mostrando para vocês, mas eu vendo aqui no ao vivo, a primeira sensação que eu tive era que a televisão C825 estava entregando cores com muito pouca vida, ao ponto até mesmo de parecer que isso afetava ali o contraste, dando em várias cenas um destaque melhor para a televisão mais barata C725. Num primeiro momento, inclusive, eu até cheguei a pensar que podia ter algum problema, talvez o HDR do videogame ou da TV não estivesse funcionando. Eu chequei isso e estavam funcionando, recalibrei o HDR do PlayStation 5, não adiantou, até troquei a porta HDMI da televisão C825 para ver se, sei lá, tinha alguma mudança. Fiz tudo isso, mas a imagem continuou a mesma em todos esses testes. E depois de ter testado bastante ali as duas televisões, eu acabei chegando à conclusão que essa diferença na qualidade de imagem se dá por conta de uma opção que está disponível no menu das duas televisões, que se chama ali de cor dinâmica, uma opção ali presente no menu de configuração das duas televisões, e essa opção de cor dinâmica funciona muito bem na televisão C725, mas por algum motivo na televisão C825 essa função acaba não funcionando. Pelo menos nos nossos testes aqui que a gente fez, essa função não funcionou na televisão C825. Inclusive agora vocês estão vendo algumas imagens que a gente ativa e desativa o recurso nas duas televisões ao mesmo tempo, e a gente consegue ver claramente que existe uma mudança na televisão C725, e para mim essa mudança causa um impacto positivo na qualidade da imagem. Já na televisão C825 não existe qualquer mudança quando a gente ativa ou desativa o recurso. Inclusive, pessoal, se alguém aí tiver essa televisão e quiser fazer o teste na televisão de vocês para ver se esse recurso tá ou não tá funcionando, dá uma testadinha aí em casa e coloca aqui embaixo no campo de comentários para ver se isso é algo que está acontecendo apenas em alguns modelos ou se é em todas as televisões. Acho que é válido destacar, pessoal, que esse recurso em específico não está funcionando quando o conteúdo assistido é em HDR, tá, pessoal? E como a maioria dos jogos hoje em dia já estão ali com a opção em HDR, esse recurso acaba não funcionando. Se eu testo em algum tipo de conteúdo que não está com HDR habilitado, daí sim esse recurso passa a funcionar na C825. Então, se alguém aí tiver a televisão e for testar, tenta testar em algum conteúdo que está com HDR habilitado para ver se esse recurso funciona ou não funciona. Inclusive, ainda em relação a essa função de cor dinâmica, eu pessoalmente não sei se a TCL de propósito fez o recurso não funcionar em conteúdos em HDR na C825 ou se isso é de fato um problema. De qualquer forma, eu dei uma pesquisada sobre o assunto, eu encontrei uma outra pessoa também reclamando dessa mesma questão, e essa pessoa que reclamou dessa mesma questão é uma reclamação de 2 meses atrás. Ou seja, se isso de fato for um problema, é um problema que está acontecendo aí há pelo menos 2 meses, e se for um problema a gente espera aí que a TCL faça alguma atualização para corrigir, porque não parece ser algo tão difícil de corrigir, já que na outra televisão
está funcionando, né? De qualquer forma, está ocorrendo isso há 2 meses, e se de fato for um problema, acaba sendo meio estranho a TCL ainda não ter corrigido. Mas se vocês estão pensando em comprar a C825 ou já tem a C825 aí na casa de vocês, agora eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês, porque mexendo nas configurações de imagem da C825 é perfeitamente possível melhorar a qualidade dela, fazendo com que ela seja melhor se comparado à televisão C725. Então, mexendo em outras configurações, sim, é possível fazer isso. Então, agora a gente vai mostrar para vocês, pessoal, uma comparação ali das duas televisões, uma no lado da outra, com vários jogos diferentes. As duas televisões estão ali com a configuração padrão do modo game. Entretanto, na televisão C825, a gente vai fazer a transição e também mostrando como a qualidade da imagem ficou após a calibração. Então, no caso da C825, vocês vão ver a imagem original, né, como vem de fábrica no modo padrão, e vão ver a alteração depois que a gente fez, como ficou a qualidade da imagem. Então, como vocês puderam ver, pessoal, mexendo ali nas configurações da C825, é possível melhorar bastante a qualidade de imagem, pelo menos eu achei que ela ficou muito melhor depois da calibração e ficou melhor o suficiente para superar a televisão C725. Inclusive, né, eu já acho que desde o começo, ao ligar as televisões, a C825 já deveria ser melhor ali ao ligar as televisões, né, o que infelizmente não foi o caso aqui nos nossos testes, mas mexendo nas configurações sim, é possível melhorar bastante, fazendo ela ficar superior a C725. Algumas pessoas até podem questionar a gente, tipo, oh, mas se tu mexer também na calibração da C725, será que não dá para fazer ela ficar ainda melhor passando novamente a C825? Assim, pessoal, eu tentei fazer isso, mas não deu para fazer, tá? A televisão C825 tem algumas vantagens que são dela e não importa o que eu faça na televisão mais barata, a televisão mais barata não vai superar ela. Por exemplo, a televisão C825 tem pretos mais profundos, tem mais brilho, tem a tendência a ter cores ali que puxam para um padrão mais natural. Então, por mais que eu mexa na televisão C725, essas são vantagens que sempre vão permanecer ali no lado da TV mais cara C825. Eu sei que agora vocês devem estar se perguntando, então, qual foi essa calibração que a gente usou ali, o que a gente mudou, mexeu na televisão C825. Então agora eu vou passar para vocês um videozinho onde a gente faz isso ali em tempo real, explicando o que a gente mudou e por que a gente alterou. Então vamos lá, pessoal, mexer aqui na televisão mini LED C825. Mais uma vez a gente está com a televisão C725 no lado esquerdo para nos servir aí de guia para ver se realmente está melhorando ou não. Então vamos lá mexer aqui nas configurações. A TV da TCL aqui na direita já está com as configurações iniciais, mas vamos reinicializar aqui junto com vocês para vocês confirmarem. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é ir configurações avançadas. Vamos em ajustes de brilho e vamos colocar a luz de fundo de 100 para 90. Depois a gente vai descer, o contraste a gente vai deixar em 100. O nível de preto a gente vai tirar de 50 e colocar em 47.
Basicamente o que acontece quando a gente coloca em 47 é que a gente está escurecendo regiões de sombra. Então isso acaba dando uma sensação de maior contraste. Eu não recomendo ficar abaixando muito isso daqui, porque apesar de poder parecer ficar legal em algumas cenas mais coloridas e brilhantes, se tu coloca isso muito baixo e vai jogar um jogo muito escuro, as sombras podem ficar tão escuras que escondem detalhes da imagem. Então eu recomendo só abaixar um pouquinho, que no caso é para 47. O próximo aqui é o contraste dinâmico, que eu vou deixar embaixo. Opa, eu voltei, calma aí. Contraste dinâmico eu tinha deixado embaixo. Esticar a imagem desligado. O mapeamento dinâmico de tom eu deixo ligado. Em cenas mais coloridas talvez nem faça tanta diferença, mas nos testes que eu fiz isso ajuda bastante em cenas mais escuras. Então eu deixo isso aqui ligado. O local dimming, que basicamente é a tecnologia de mini LED, eu deixo em alto. E colocando em alto, basicamente eu estou ganhando pretos mais profundos e ao mesmo tempo a televisão entrega mais brilho para a gente. Então eu deixo isso em alto. O contraste local eu deixo desligado. E a gama aqui eu coloco em -1. Quando eu coloco em -1, basicamente o que acontece é que a televisão toda está ficando um pouquinho mais brilhante. E por que eu faço isso? Para ganhar visualização em regiões de sombra. Ó. Repara ali na frente do nosso personagem que tem uma região de sombra e quando eu coloco no -1 eu consigo enxergar melhor a região de sombra. Eu estou fazendo isso pelo motivo seguinte: como aqui em cima eu já coloquei o nível de preto em 47 e isso escureceu regiões de sombra, para dar uma compensada eu estou colocando o gama em -1, tá? Se o jogo for um jogo mais brilhante, mais colorido, dá para deixar tranquilamente aqui no 0, quem sabe até no 1 ou no 2. De qualquer forma, eu estou tentando encontrar aqui uma calibração que funcione para basicamente todos os jogos ou para a maioria dos jogos. Então deixe isso aqui no -1, porque eu sei que se você for para uma parte mais escura de um jogo ou para um jogo mais escuro, isso pode acabar ajudando a enxergar melhor regiões de sombra. Então eu deixo aqui no -1. Agora a gente vai voltar, vai em ajustes de cor e agora a gente vai mexer aqui na saturação. A saturação eu recomendo vocês colocarem em algo em torno de 55 a 65, a depender do gosto pessoal de vocês. Durante os testes a gente deixou em 60, mas se vocês preferirem deixar em 65 não tem problema nenhum. Eu não recomendo aumentar mais que 65, porque senão as cores ficam muito carregadas e muito saturadas, vendo no ao vivo não fica legal, tá? Então recomendo algo em torno de 55 a 65. Em todas as imagens dos testes que a gente fez para vocês, a gente deixou em 60. E basicamente é isso, pessoal. Foram essas configurações que a gente mexeu e essa configuração que está agora é exatamente a configuração de todas as imagens que vocês viram anteriormente. E agora eu até estou colocando aí na edição um antes e um depois com essa nova cena que vocês estão vendo agora, para ver se vocês acham que melhorou, não melhorou. Para mim, com certeza está bem melhor agora, depois dessa calibração que eu mostrei para vocês. De qualquer forma, eu quero dar algumas outras dicas para vocês, porque durante os testes, às vezes, eu até ficava na dúvida sobre o que eu preferia, então eu queria comentar algumas coisas com vocês, algumas coisas que vocês podem estar fazendo. Uma coisa que eu acho que é legal vocês tentarem é fazer o seguinte: o contraste dinâmico eu coloquei embaixo, mas vale a pena vocês tentarem fazer o seguinte: tirar de baixo e colocar no desligado. Fazendo isso, você perde um pouco a sensação de contraste, entretanto, tu dá uma preservada melhor nas cores, ó. Então eu acho que vale a pena deixar desligado, né? Tentar deixar desligado. E para compensar um pouco o que a gente deixou desligado, vir no nível de preto e colocar no 44. Eu acho que também fica bem legal fazendo isso e talvez se fosse eu jogando eu até ia preferir dessa forma. Outra coisa que vocês podem estar mexendo à vontade, pessoal, é o seguinte: aqui no Gama eu coloquei em -1, mas se vocês forem jogar um jogo que é muito escuro ou se vocês forem jogar um jogo multiplayer e vocês querem ganhar mais visualização em cenas escuras, não tem nenhum problema colocar aqui em -2 ou -3, tá? Então se você for jogar um jogo de terror que é muito escuro e você acha que está perdendo visualização em regiões de sombra, talvez você possa vir aqui colocar no -3 ou no -2. De qualquer forma, eu acredito que o -1
já deva ser o suficiente para a maioria das cenas. Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: em relação ao Local Dimm, que é a tecnologia de mini LED, nos jogos que eu testei eu não tive nenhum problema com o recurso de escurecimento local, aqui a tecnologia de mini LED. De qualquer forma, se por algum motivo você tiver que desligar, não recomendo que você desligue totalmente. Em cenas mais coloridas como essa, talvez nem faça tanta diferença assim, talvez até alguém prefira desligado numa cena como essa. De qualquer forma, numa cena muito escura, deixar o contraste em alto ajuda muito para a gente ter um preto com muito mais profundidade. De qualquer forma, se vocês tiverem algum problema, vocês coloquem embaixo. Recomendo colocar embaixo. Não recomendo deixar em desligado, porque em cenas escuras acaba perdendo muito contraste. Então, de forma geral, pessoal, essas são as dicas que eu tenho a dar para vocês. Vocês também podem mexer em outras coisas, obviamente, que eu até já ia esquecendo de falar, que é o seguinte: a temperatura da televisão, ela vem já de fábrica aqui no modo game como -5. Basicamente a televisão está puxando a temperatura para mais quente possível. Vocês também podem vir aqui, dar uma mexida, por exemplo, colocar no 0, ou se vocês preferem algo mais frio, colocar aqui nesses números maiores. Eu, pessoalmente, estando aqui no ao vivo, com essa televisão da TCL, eu tendo a preferir cores mais quentes, tá? Então eu, pessoalmente, eu deixaria ou no -2, ou no -3, ou no -4, ou no -5. Se fosse eu jogando, provavelmente ficaria aqui no -4 ou no -3. Mas nas imagens que a gente usou de teste, estava no -5. Mas eu vou colocar aqui no -4, porque provavelmente seria a que eu iria utilizar. Mais uma vez agora a gente está passando antes e depois para vocês darem uma olhadinha, verem como é que ficou. Com certeza eu prefiro agora depois da calibração. Então, como vocês viram, é perfeitamente possível a gente mexer nas configurações da C825 para estar melhorando a qualidade dela. Obviamente que vocês não precisam seguir exatamente o que eu fiz, mas as dicas que eu dei para vocês acho que são bem relevantes, vale a pena vocês tentarem, explorarem ali o menu de configurações da C825, que dá para melhorar bastante a configuração da televisão em relação à qualidade de imagem. Ainda sobre a qualidade da imagem da televisão C825, vale a pena mencionar que a televisão tem um recurso chamado ali de brilho adaptativo, que a televisão sozinha consegue ver ali a iluminação do seu ambiente e de forma automática a televisão consegue controlar a iluminação dela. Então, por exemplo, se a televisão achar que está num ambiente muito claro, ela vai abaixar um pouco o brilho ali, a luz de fundo da televisão. Então, por exemplo, se você estiver jogando diferentes jogos e achar que às vezes a imagem está um pouco mais escura do que você gostaria, talvez seja por conta dessa função, tá? Então, se vocês estiverem ali jogando e achando às vezes que o brilho não está tão brilhante quanto poderia, talvez seja essa função que está ativada, mas vale a pena mencionar que se isso estiver te incomodando, vocês podem desativar no menu de configurações da televisão. Também acho que vale a pena a gente falar rapidamente sobre o input lag da televisão para jogos de videogame, também é um detalhe importante, mas antes lembrando, pessoal, se vocês estão chegando até o final aqui desse vídeo, lembrando que o apoio de vocês é extremamente importante com gostei, para estar apoiando a gente fazer vídeos desse tipo com outras televisões e também fazer comparações lado a lado da televisão aqui da TCL com outros modelos. Particularmente eu estou bem curioso para comparar a TV da TCL com outras televisões de outras marcas exclusivamente para jogos de videogame, para ver aí qual leva a melhor. E se vocês também querem ver esse tipo de conteúdo, sério pessoal, o apoio de vocês é extremamente importante, porque assim a gente sabe que vocês curtem esse tipo de conteúdo e dessa forma a gente consegue adiantar esse tipo de vídeo aqui no canal. E lembrando também que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Diariamente aparecem promoções de vários produtos, especialmente de televisões. Sempre que aparece de fato uma boa oferta em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês e é de graça para entrar. O link vai estar aqui embaixo, caso queiram participar. Sobre o input lag, pessoal, sempre vale a pena lembrar que o input lag é aquilo lá. Estou jogando um jogo de videogame, clico no botão, quanto tempo demora para a televisão responder ao meu comando. E em relação ao input lag, a gente não teve nenhum problema em relação a isso. Infelizmente, a gente não tem nenhum tipo de equipamento para calcular o input lag e dar um número para vocês mais exato. Entretanto, no site da TCL, eles informam que o input lag da televisão é de 15 milissegundos, que é um tempo muitíssimo bom. Só para servir de referência, as televisões mais caras da Samsung e da LG tem um input lag ali que, jogando um jogo a 4K, 60 quadros por segundo, variam de 10 a 13 milissegundos mais ou menos. Então a TCL ali está numa margem muito boa, extremamente próxima das televisões da Samsung
e da LG. Então, de forma geral, pessoal, a televisão da TCL, sim, se mostra uma boa opção para pessoas que querem comprar uma televisão para estar ali jogando jogos de videogame. A televisão entrega para a gente uma boa imagem, né? Especialmente depois da calibração que a gente mostrou para vocês. E além disso, ela traz os principais recursos: taxa de atualização de 120 Hz, resolução 4K, HDMI 2.1 para conseguir aproveitar o 4K e os 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. Tem a tecnologia de VRR, tem o Dolby Vision, que pode ser utilizado aí no Xbox Series X ou S. Então é uma televisão aí que possivelmente, se você está procurando uma televisão para jogos de videogame, essa é uma televisão aí interessante para ficar de olho. E além disso, até tem algumas outras coisas que a gente nem está mencionando aqui, como por exemplo o fato dessa televisão ter uma qualidade sonora ali de som muitíssimo bom. Então, se você é uma pessoa que vai jogar jogos de videogame e não vai usar nenhum equipamento de som externo, não vai usar fones de ouvido e vai ficar mais no som da televisão, esse também é um favor que pesa bastante aqui a favor da televisão C825 da TCL. E eu sei que algumas pessoas também já vão começar a perguntar: mas é melhor essa televisão para jogos de videogame ou o modelo X da marca tal ou o modelo Y da marca tal? Como eu falei, pessoal, a gente vai trazer vídeos aqui no canal comparando essas televisões, e para apressar esse tipo de vídeo, para trazer o mais rápido possível, como eu falei, o apoio de vocês é extremamente importante, porque assim a gente consegue ver o que mais vocês querem ver com urgência aqui no canal, digamos assim, e a gente pode trazer esses vídeos mais rápido para vocês. E de forma geral é isso, pessoal. Valeu a todo mundo que acompanhou esse vídeo até o final. O vídeo até ficou um pouco mais longo do que eu achei que seria, mas de forma geral é isso. Esperamos que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima!